entrevista coletiva do professor Vanderlei Luxemburgo. Vou convocar primeiro a Roberta Barroso, da ESPN, para fazer a sua pergunta. Luxemburgo, bom, eu gostaria que você falasse sobre a expulsão do Leandro Castan, né, naquele lance com Douglas. No final a gente viu você indo ali também conversar com o árbitro da partida, o quanto a expulsão acabou pesando para o empate, acabar sendo um resultado até positivo para o Vasco. E se você puder também aproveitar e já falar da sequência que o Vasco tem pela frente, não vai ter o Castan contra o Flamengo na quinta-feira. É isso, obrigada. Eu acho que o juiz acertou em expulsar o Castan pela imprudência, né? No jogo ali. Não foi, o Castan não teve a intenção, mas a imprudência... Meu óculos lá pra mim. A imprudência se mostrou. Só que antes do Castan, desse lance do Castan, o árbitro fechou os olhos, ele estava a 2 metros de distância, 1,5 metro de distância, quando o jogador, o Gregory, dá um chute na bola e deixa a perna seguir e acerta a coxa do Benítez. Era um lance para expulsão também. Então, se o Castan merecia ser expulso por imprudência, eu acho que o jogador Gregory também merecia ter sido expulso por imprudência, por chutar a bola e dar a sequência, uma agulhada e deixar a perna entrar a trava da chuteira entrar na coxa do Benítez. Então, eu acho que são 2 pesos, 2 medidas, né? Eu quero citar um lance para vocês, talvez vocês não lembrem, mas eu tenho a foto. O jogador Volpe do São Paulo também levanta, numa bola dividida, também levanta a perna, tá certo? Levanta a perna e acerta o rosto do jogador contrário. O Leandro Voade chama o VAR e diz que não aconteceu nada. Quer dizer, qual o critério que o Gaciba está empregando com os VAR e com os árbitros dentro da arbitragem brasileira? Tem que saber que critério que ele está usando, porque você vê 2 pesos e 2 medidas. Eu avisei para eles o seguinte, que o Rossi, eu falei para o Wilton antes de começar, foi meu jogador, aqui, é bom jogador, é rápido, é malandro, é jogador de bola, malandro, né? Malandro no bom sentido. E eu falei para eles, ele veio dar cartão amarelo no Rossi, no acréscimo, já estava terminando o jogo 98, 99, sei lá quantos minutos tinha de jogo. Ele veio dar o cartão amarelo pro Rossi. Se dá um cartão amarelo pro Rossi no início, quando ele caiu aqui fingindo que tinha alguma coisa, tá certo? E aí o jogador não ia fazer o que ele faz dentro do jogo de ganhar tempo. Então, acho que nas circunstâncias que aconteceu o jogo, da expulsão do Castan, eu teve que mexer na equipe, me virar, eu acho que acabou sendo um resultado justo e vamos continuar. Mas eu acho que precisa que... eu não estou aqui defendendo o Castan, que ele merecia ser expulso pela imprudência. Eu estou defendendo 2 pesos e 2 medidas. Por que ele não expulsou o jogador? O Wilton vai ter que ver em casa o lance, tá certo? Ele falou para eu ver do Castan, eu já vi do Castan e disse que o Castan mereceu pela imprudência, já falei inclusive com o Castan. Agora, eu gostaria que o Wilton e o Gaciba vissem o lance do Gregory e não arrumassem uma desculpa, como o Gaciba faz. Sempre a linha que eles fazem lá, aquela linha, tá certo? Ela tá sempre no lugar que eles querem colocar. Ela bota para lá, ela mexe para cá, mexe para lá. Então tá sempre botando no lugar que eles querem. Quem não arrumasse uma desculpa e vê o seguinte, foi merecido para cartão amarelo ou para expulsão. Ao meu ver, se o Castan foi expulso porque foi imprudente, o jogador Gregory do Bahia também foi imprudente, quem jogou bola sabe. Se acerta a bola e deixa a perna seguir e entra no corpo do camarada, né? Só quem jogou bola sabe disso. E o primeiro cartão amarelo, ele diz que foi... a intensidade, né, do Benítez foi forte, mas na bola. Em futebol você pode colocar a bunda no chão, não é proibido colocar a bunda no chão e dar carrinho, desde que você não tenha intenção de machucar ninguém. Foi na bola, ele deu o cartão amarelo e deixou meu jogador exposto já no primeiro tempo. Hector Verlang, do Globoesporte.com. Oi, Vanderlei, tudo bem? Queria perguntar um pouquinho sobre as dificuldades que o Vasco teve no jogo, se teve alguma coisa que pensou e os jogadores não conseguiram executar, ou se o Bahia anulou a estratégia do Vasco, porque pareceu que o Vasco, assim como o Bahia, teve muita dificuldade na parte ofensiva, né? As duas defesas levaram mais vantagens, assim. O que pensou, qual era a estratégia e o que não deu certo? É duro, né, cara? Você só vê as coisas que não deu certo. Eu acho que deu certo, nós saímos de campo com resultado, com menos um jogador. E se você pegar,
qual foi assim, a agressividade, o lance, a oportunidade que o Bahia teve, construiu, teve contragolpe, um ou outro, mas que nós tivemos bem postados. Então, acho que nós sabíamos que o Bahia ia jogar fechado, tentando sair daqui como saiu com o empate, e nós tentamos, o que nós não podíamos era ficar exposto, ir para dentro do Bahia de qualquer maneira e tomar um contragolpe, uma transição ofensiva deles rápida, e nós sofremos uma derrota aqui que seria muito ruim. A vida que segue, nós tomamos um ponto e vamos continuar aí trabalhando forte para conseguirmos o nosso objetivo, que é manter o Vasco na primeira divisão. Lucas Pedrosa, da Band. Tudo bem, Luxemburgo? Um abraço para você, boa noite a todos aí da Vasco TV. Eu queria que você falasse, Luxa, da função que você colocou o Igor Catatal na partida. Qual era a sua intenção colocando ele ali? Se era de segundo atacante, se era para fazer 2 atacantes realmente com Cano ou de ponta? Como ele não tinha entrado ainda com você, queria entender como é que você pensa em utilizar o Igor Catatal. Um abraço. Boa tarde, tudo bem? Eu queria entender em que momento do jogo você está me questionando do Igor Catatal, porque teve 2 momentos do jogo. Não, logo quando ele entrou. Logo quando ele entrou pelo lado direito, fazendo o lado direito, porque ele é um jogador de lado de campo. Então ele entrou pelo lado direito, ele joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, mais pelo lado direito, ele entra bem ali. Tanto é que ele começou a fazer diversas jogadas ali, inclusive eu coloco o Tenório, agora com a expulsão, aí me prejudicou. Por quê? Porque eu tive que mudar o que eu não queria mudar, né? Mas a minha intenção era fazer. Após a expulsão, aí eu fiz 2 linhas de 4 com o Catatal pegando a direita, o Pikachu pegando a esquerda e com 2 jogadores por dentro. E jogadores mais descansados, que eu coloquei o Carlinho, eu coloquei o Tenório, coloquei o Catatal, porque aí o jogo se tornou muito perigoso para nós. Então por isso que eu te perguntei, foram 2 momentos do Catatal. Um que eu botei ele aberto, e ele puxou logo a primeira jogada, foi para dentro dos caras e disputou bola de cabeça, foi muito bem. E a outra foi quando eu fiz as 2 linhas de 4, ele teve que voltar marcando muito e ficou prejudicado. Quem chega agora para fazer pergunta é a Fernanda Teixeira, do Sport News Mundo. Boa tarde, boa noite, Luxemburgo. Como é que fica agora o planejamento do Vasco, né? 1 ponto foi o que teve para hoje, mas o time continua ali ameaçado. E também queria te... Acho que congelou aqui a imagem da Fernanda, ver se ela consegue voltar. Quem está aí também é o Emerson Rocha. Boa noite, Vanderlei. Queria te perguntar primeiro falar do lance que você citou do Thiago Volpe, foi contra o Hernando, zagueiro do Bahia, que deu um soco no rosto do jogador do Bahia e não teve nem o VAR para poder expulsar o goleiro da equipe do São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Wilton. Você acha que ele foi decisivo hoje? E mais uma vez, no intervalo do jogo, você substituiu o Thales Magno. Você teve essa semana toda conversando com ele, mais próximo. O que você achou desse jogador hoje? Cara, assim, existe uma campanha, né, muito forte contra o Thales Magno. E o Thales Magno é patrimônio do clube. A hora que eu senti que eu tinha que tirar ele do time, eu vou tirar. Não vejo nenhum problema. O PEC tem entrado bem. É aquilo que eu falei antes do jogo. Se eu tiver que colocar o PEC, eu vou colocar. Mas agora, se o PEC por acaso não for bem, claro que tudo é risco de futebol, todo mundo que está me cobrando a entrada do PEC vai falar, pô, mas o PEC não entrou bem. Aí eu perdi o PEC e perdi o Thales. Como é que fica? Eu tenho em cima da pergunta que a Fernanda estava fazendo, nós somamos 1 ponto. Eu tenho 37 pontos hoje, né? E faltam 5 jogos. Quem é que disse que nós estamos na zona de rebaixamento, que nós já caímos? Nós estamos ali brigando, nosso campeonato é um outro campeonato, que está todo mundo embolado ali. Então, nós temos que pensar nisso. Tem 4 equipes brigando praticamente, mais o Goiás que deu uma crescida ali, né? Nós estamos ali brigando por uma situação que ela está bem definida para nós. Então, nós temos que ter calma. O jogo foi ruim para nós em função da expulsão, nós estávamos melhorando no segundo tempo, o Bahia não conseguia sair muito para o jogo. Infelizmente, eu acho que o Wilton foi decisivo na expulsão, porque, como você citou, o Volpe, no jogo, eu não sabia que era contra o Bahia, também deu a mesma situação do Castan e não foi expulso, né? Então, quer dizer, o que a comissão de arbitragem quer implantar dentro do futebol? Como é que eles querem decidir a final, entendeu? Mas nós não estamos aí, estamos chateados no sentido de sair de campo com empate. Acho que o time estava bem postado, poderíamos, a hora que foi expulso, poderíamos construir uma vitória se continuasse com 11 jogadores. Tínhamos condição para isso, né? Tem 90 minutos mais o acréscimo para poder conseguir o resultado.
mas infelizmente não conseguimos e nós temos que continuar. E o PEC, a hora que chegar a vez dele, o Thales, eu tiver que trocar, eu vou trocar naturalmente, sem problema nenhum. Só não podemos queimar jogador, patrimônio e ativo do clube, mas a decisão que tiver que tomar vai ser tomada. Vamos ver se a Fernanda Teixeira está ok agora. Fernanda, fica à vontade. Oi, boa tarde, boa noite, Vanderlei. Acho que você já respondeu o que eu queria perguntar, então eu vou questionar sobre a defesa, né? Você perdeu o Leandro Castan para o Clássico, Marcelo Alves foi muito bem novamente. Como é que mantém essa solidez defensiva, né, que o Vasco vem apresentando nas últimas partidas? Só mudar as peças, mas mantém o esquema? Como é que vai ser para o Clássico contra o Flamengo? Ricardo Graça no lugar do Castan, não tem muito o que inventar. Um zagueiro canhoto, no lugar de outro zagueiro canhoto, mantendo a equipe, e aí sim vou tomar a decisão de algumas coisas que eu posso fazer a nível de mudança. Né? Então, de repente, eu posso começar com o PEC, eu posso começar com o Thales, é uma decisão que eu vou caminhar um pouco mais, né? Nesse sentido. Né? Era para mim, com a experiência que eu tenho no futebol, né? O Benítez saiu do jogo, alguém deve me perguntar sobre isso aí, né? Porque quando o cara fica parado muito tempo, perde ritmo de jogo, primeiro jogo ele está muito motivado, ele vai, ele entra, ele vai bem, como foi aqui com o jogador a menos contra o Curitiba, ele conseguiu jogar, depois ele jogou contra o Botafogo, bem, no terceiro e quarto jogo, ele começa, no terceiro e no quarto jogo, que eu tenho que tomar água, meu. No terceiro e no quarto jogo, aí começa a vir um pouco da perda da física, né? De ter parado muito tempo. Aí depois ele entra, que é o tal do ritmo de jogo, aí ele começa a entrar em ritmo de jogo, né? Então a gente acredita que no próximo jogo ele vai estar bem melhor fisicamente que o jogo de hoje. Deu de início, deu para perceber que ele estava fora de ritmo e estava um pouco sentindo a sequência dos jogos. Chega agora o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Vanderlei, estamos ao vivo aqui na Super Rádio Tupi. O Atlético acaba de fazer 2-0 no Fortaleza. Ontem você foi elogiado pelo Abel Ferreira, que te agradeceu pela conquista da Libertadores. Mas o que eu quero te perguntar é com relação ao Clássico. Não é para você já fazer previsão do time, não. Por si só, o Clássico, por ser o Flamengo, já motiva o Vasco para esse jogo de quinta-feira? Ô, Wellington, a gente está nesse negócio há muito tempo, já sabe que a motivação já nasceu entre Flamengo e Vasco, né? Um clássico desses não tem nem que motivar o jogador já entra motivado dentro do campo. É um jogo difícil, complicado, mas a gente sabe que o Flamengo é forte, uma equipe muito forte, jogadores de qualidade. Mas Flamengo e Vasco você pode entrar forte e pode perder, você pode entrar fraco e pode ganhar. Então o Vasco pode estar voando e o Flamengo lá embaixo, o Flamengo vai ganhando do Vasco. O Flamengo pode estar voando, o Vasco lá embaixo, o Vasco ganha do Flamengo. Porque nesse clássico as coisas se equilibram, né? Então a gente sabe que isso pode acontecer. O Abel agradeceu o elogio dele, né? Mas quem ganhou o campeonato foi ele. Por mérito dele, ele conseguiu conduzir o Palmeiras até a conquista do campeonato. A minha ajuda foi até aquele momento que eu deixei o Palmeiras liderando a competição geral da competição, liderando toda a competição de todos os clubes, né? Na frente de todos os clubes. Isso foi importante para a sequência de jogos. O Palmeiras jogava fora, jogava em casa, isso foi importante. A única coisa que até hoje eu não consigo entender, o pessoal diz, né, que o Luxemburgo saiu porque não ia conseguir melhorar a equipe. Nós estávamos naquele momento sem quatro jogadores convocados para a seleção brasileira, tinha jogadores com Covid, e os meninos que estavam vindo da base, tanto é que nós tivemos alguns empates que ainda não estavam totalmente prontos, né? E é natural que aí você perder alguns jogos e os jogadores vão se reencontrar de novo, porque é time forte. Mas a opção do dirigente foi me mandar embora. A gente entende e dá os parabéns ao Abel. E a vida no futebol ela é feita dessa forma, né? Tem muito dirigente pitoniza, ele acha que ele vai saber, tocou, aí deu certo, foi porque ele trocou, né? Mas acho que ele não tinha como ele ter uma varinha de condão de saber que
que se na sequência eu ia conseguir fazer o time melhorar ou não. A minha história, ela mostra que sim, né? Mas a opção foi essa. Parabéns ao Palmeiras, eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, parabéns aos seus dirigentes e parabéns ao Abel e à sua comissão técnica pela conquista do campeonato. E a última pergunta é do Gilmar Machado. Boa noite, Vanderlei. Eu queria saber o seguinte, em relação a clássico, sempre fala que clássico é clássico e aí é difícil às vezes se buscar elementos para conseguir definir como é que se conquista vitórias em clássico. No caso, você, muito experiente, tem algum elemento especial para fazer uma equipe vencer o clássico? Você que já venceu tantos clássicos. E em relação a essa questão envolvendo o Palmeiras, se de alguma maneira o treinador monta a equipe e a equipe não vai adiante, a culpa é do treinador que montou. Neste caso, Vanderlei, você montou a equipe chegou ao título. Você, Vanderlei, eu sei que a sua consciência inteira está voltada para o Vasco nesse momento, a gente percebe isso, o torcedor nas redes sociais se manifesta e entende isso também. Mas você, profissional, vencedor, de alguma maneira se sentiu orgulhoso de ver aqueles garotos que principalmente você colocou, que você subiu para o profissional, que deu a oportunidade, levantando aquela taça, não bateu um certo orgulho? A satisfação que é o nosso trabalho, né? A gente vê o garoto crescer, né? Você ter coragem de pegar o jogador embaixo. Ninguém conhecia o Danilo quando eu peguei lá num treinamento de juniores contra os reservas do profissional. Eu vi ele jogando, falei, que jogador fantástico. Ainda falei assim, ele vai ser titular do Palmeiras. Falei pro presidente, falei pro vice-presidente, falei pro rapaz da base, o João Paulo, que é muito bom. E aí ele tá hoje titular do Palmeiras, né? E você vê que o lance do gol nasce de uma jogada dele de virada de bola, né? Que ele lança o Rony. Assim, olha, a tua pergunta foi oportuna porque quem ganhou o campeonato foi o Abel com seus jogadores num outro momento, né? Aí as pessoas estão falando, mas o Luxemburgo participou. Tá? Então eu vou voltar à queda do Palmeiras. Todo mundo me responsabiliza que o Palmeiras caiu porque eu saí do Palmeiras. Né? Então agora, as mesmas pessoas que me responsabilizam porque o Palmeiras caiu, né, lá atrás, porque eu saí na primeira ou segunda rodada, deveria falar assim, o Luxemburgo se continuasse, né, acho que ele seria campeão, não seria campeão, né? Foram as mesmas pessoas que falam assim, Luxemburgo foi o culpado do Palmeiras cair. Como o culpado do Palmeiras cair? O Palmeiras teve todo um campeonato pela frente, tantas rodadas pela frente, como também agora eu contribuí até onde eu pude com o meu trabalho. Quem foi campeão foi o Abel, com o seu trabalho, entendeu? Então, só para lembrar as pessoas que falaram, não, o Luxemburgo ficou marcado no Palmeiras porque foi embora e o Palmeiras caiu. Não tem nada a ver, só tinha uma rodada, como não tem nada a ver o Abel ter sido campeão. Eu participei no momento que eu pude participar, como participei no Palmeiras lá atrás, quando o Palmeiras foi rebaixado. Depois eu fui embora, a vida que segue, o Abel deu continuidade. No trabalho, o time foi campeão. O outro, não sei quem estava na época, não me lembro, não deu continuidade, o time caiu, e aí? E que culpa que eu tenho? Como também agora não pode falar, o Luxemburgo foi o responsável por o Palmeiras ser campeão, não. O responsável foi o Abel. Esse é o professor Vanderlei Luxemburgo, a entrevista coletiva encerrada aqui em São Januário. O Vasco volta a atuar na próxima quinta-feira no Maracanã, diante do Flamengo. Professor, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela participar da entrevista coletiva. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.